Olá, você que nos assiste pelo canal do Colégio Porto Real, seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui a gente fala sobre educação e vida familiar, tanto para pais quanto para educadores de forma geral. O Colégio Porto Real é um colégio de educação personalizada, o primeiro colégio de educação personalizada do Rio de Janeiro, localizado na Barra da Tijuca, trabalhando pela verdadeira excelência na educação, oferecendo uma formação acadêmica robusta, uma formação integral, completa, sem esquecer que os nossos alunos não são apenas o intelecto, mas também tem um corpo a ser desenvolvido, uma afetividade, a vontade. Isso só é possível trabalhando muito junto com as famílias, formando essas famílias, fortalecendo essas famílias, e esse é o Colégio Porto Real. Hoje eu estou recebendo a Esther Miranda, que é a nossa coordenadora do Fundamental Feminino. Ela é formada em Letras pela Universidade de São Paulo e com especialização e mestrado aqui pela Federal Fluminense. Tudo bem, Esther? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, Andréia. Que bom. A Esther vai tirar um tempo estudando em Roma, né, na Itália, e a gente não queria deixar que ela fosse antes de estar no nosso podcast também falando sobre um assunto que ela adora. Sim. E é tão importante. A gente vai falar sobre cultura, sobre vida cultural dos nossos alunos, dos nossos filhos. Então, Esther, eu queria que você começasse falando o que os pais têm que ter em mente quando eles pensam na educação, na formação da vida cultural dos filhos. O que isso engloba? Bom, Andréia, acho que para a gente começar a falar sobre isso, o primeiro ponto é a gente entender o que é o homem, né? A gente vai para um olhar um pouco mais antropológico. Então, tem um autor, que agora não estou lembrando o nome, mas que comenta justamente a ideia, Julio Amarias, né? Que a ideia de que o homem, ele não é como um tigre, né? Ele traz essa ideia. O homem não é um tigre. O que acontece? O tigre, e os animais de maneira geral, né? Eles vivem como tigres, sempre viveram como tigres. Os tigres atualmente vivem como os tigres viviam há 300, 500 anos atrás, né? Então, não existe um acúmulo de saberes dos tigres que faz com que eles possam se evoluir, né? Isso tudo porque também não existe um dentro onde eles guardam todos esses saberes, onde eles acumulam essas experiências. O homem, ele já é um ser que tem um dentro. Ele tem um interior no qual ele vai acumulando saberes, ele vai acumulando experiências, ele vai acumulando histórias, e isso tudo vai se tornando parte de quem o homem é. Ele não chega no mundo assim, sozinho, né? Isolado absolutamente de tudo. Ele recebe uma formação, uma formação externa muito potente, né? Vamos dizer assim, que vai necessariamente influir no modo como ele vai se realizar assim na sociedade, né? Então, quando a gente pensa, não sei, né? Todos nós, a gente nasceu num determinado tempo, a gente nasceu num determinado lugar, numa determinada família, e todas essas questões influem muito em quem nós somos, né? Em como nós lidamos com a vida externa, com a vida, né? Com a vida cotidiana. A gente tem coisas que já vêm, vamos dizer assim, do nosso DNA. Então, enfim, no colégio a gente fala muito de temperamentos, por exemplo, Sim. né? A gente fala muito. Então, os temperamentos estão ali, já é uma coisa mais biológica que você não consegue mudar. Agora, a questão do ambiente externo, ela tem mais ou menos, vamos dizer assim, capacidade de ir nos moldando dentro desse temperamento também, né? De forma geral, quando a gente pensa na influência que a nossa família tem, por exemplo, isso reflete muito no que nós conhecemos do mundo. Se a nossa família fala mais das coisas, ou fala menos, ou fala de determinados temas, não fala de outros, tudo isso vai fazendo com que a gente vá acumulando um dentro, né? E isso tudo vai forjando isso que a gente chama de cultura, né? De maneira ampla, assim. Eu vejo que hoje em dia existe já uma preocupação muito grande dos pais, principalmente de crianças pequenas, com tempo de tela. O que vai ver? Às vezes, esse conteúdo aqui eu acho que não é adequado, né? Eu acho que estão falando de um assunto que meu filho... Mas será que só essa restrição, ela é suficiente se a gente está pensando nessa formação da criança, nesse enriquecer a vida interior? O que a gente precisa, além do que evitar? É uma questão assim,
Acho que essa questão da restrição de telas quando eles são pequenos nem tem muito o que dizer, porque já é amplamente divulgado que existe realmente um prejuízo na imaginação, na inteligência. Então, isso, enfim, inúmeros estudos podem falar, né? Podem dizer sobre essa questão de que, de fato, as telas têm uma influência bem negativa nesse sentido. É claro que, enquanto pais, vale a pena a gente pensar que tudo que os nossos filhos veem, né, consomem, tudo que a gente permite que eles tenham contato, aquilo entra dentro deles, né? Isso que a gente falava do mundo interior. E esse mundo interior não tem delete, né? Você não consegue tirar o que entrou. Você não consegue tirar uma cena que foi vista. Você não consegue tirar uma ideia que foi colocada. Então, nesse sentido, é importante que os pais tenham essa atenção mesmo ao que os filhos estão consumindo de maneira geral. Quando são pequenos, muito especialmente porque é um momento especial também ali de formação, em que a inteligência está muito elástica, etc, né, e tal. Então, e também quando são mais adolescentes, tudo isso tem uma influência, né? E quando são pequenos, eles têm menos critérios, né? Não, com certeza, com certeza. Então, eles estão muito abertos ali, eles se envolvem muito com o que tá passando. Então, E os pais que têm que trazer esses critérios, né? Especialmente porque, normalmente, o que muitas vezes acaba acontecendo é que a gente acaba caindo numa certa espontaneidade da educação, né? A coisa vai acontecendo e a gente vai educando. A gente não consegue, muitas vezes, viver numa intencionalidade da educação, que seria, vamos dizer assim, o perfil ideal, né, da educação. A educação, ela é intencional. Exatamente. Ela tem que ser intencional. Então, se você vai apenas se deixando levar, muitas vezes você pode acabar num certo embotamento da inteligência, né? Existe um pouco esse termo, que é essa ideia de você, por um lado, não desenvolver a inteligência o quanto ela poderia ser desenvolvida, e também numa certa também falta de contato com determinados temas culturais que seriam relevantes, que poderiam também trazer um pouco mais de vida interior, né, para a criança. Eu lembro que uma vez eu vi um documentário muito interessante, chama A Senhora do Número 2, eu acho. É um documentário antigo já, mas que conta a história de uma sobrevivente do Holocausto. Ela era pianista. E logo no início, ela comenta a importância que os pais dela tiveram, a família dela teve, no início da infância dela, porque eram pais que eram muito envolvidos com a vida cultural de... Agora eu não lembro se era Viena, mas enfim, era lá do lugar em que ela morava. E que esse ambiente interior, esse mundo interior dela, foi o que fez com que ela sobrevivesse. Porque ela tinha um interior para onde se voltar durante os momentos tristes né, em que ela passou. Então, esse interior permitiu que ela vivesse isso de uma maneira melhor, né, do que outras pessoas que talvez não tivessem isso tão desenvolvido, né, por exemplo. Esse desenvolvimento da linguagem, né, ajuda a criança também vai ter capacidade de compreender melhor as coisas ou não, né, de interpretar os próprios acontecimentos da vida, né. Interessante que o Papa recentemente comentou isso numa audiência também, né. Então, até um líder como o Papa, né, traz essa ideia de que, de fato, existe uma certa pobreza da linguagem que vai dificultando também a nossa capacidade de reflexão. Se a gente for parar para pensar, quando a gente fala, até no colégio com as meninas, né, e tal, com os professores, a gente fala muito essa ideia, né, de que os sentimentos precisam ser nomeados. As coisas precisam ter nome. Quando você dá nome para as coisas, você deixa de temê-las e você também, de alguma forma, tem um maior domínio sobre elas. Então, quando a linguagem está empobrecida, você tem mais dificuldade de dizer aquilo que você tem dentro também. É muito bom quando a gente está lendo um livro e a gente encontra um poema ou alguma descrição de algum sentimento, de alguma coisa que algum personagem está passando, você fala, nossa, foi isso que eu senti, ou então é isso que eu estou passando. Porque parece que você se sente compreendido, né? A linguagem, ela tem essa capacidade de fazer com que a gente se sinta compreendido pelo outro, de expressar o que nós temos dentro, e o outro diz também o que ele tem dentro, né? E essa conexão, essa relação, assim, entre as pessoas é o que faz com que também a gente cresça, né? Então, essa questão da linguagem, ela é um ponto interessante porque, infelizmente,
a gente percebe que, culturalmente, a gente tem produções cinematográficas, também alguns livros, que vão sendo lançados que não trabalham tanto a linguagem, procuram facilitar um pouco, vamos dizer assim, aquilo que está sendo transmitido. Então, eu lembro que uma vez eu estava dando uma formação para as professoras e uma delas ficou assim impactada, né? Porque ela falou assim: nossa, então a minha filha sempre leu muito, mas só porque ela tá lendo muito não significa que ela é uma boa leitora. Aí exatamente, porque hoje em dia a gente tem inúmeros best-sellers, muita coisa que está sendo lançada em livros, por exemplo, e que quando a gente pega para ler, aquilo não tem uma qualidade literária, né? Aquilo não tem uma qualidade verdadeira, assim, literariamente falando. Então, Muitas aquilo... vezes é uma leitura rápida, é uma leitura meio facilitada. Exatamente. E aquilo vai, assim, cria uma falsa ilusão, né? De que a minha filha tá lendo, de que meu filho tá lendo, ele lê um monte de coisa, ele devora livros. Só que, qual a qualidade desses livros, né? E qual a intenção, né? Por detrás desses livros que estão aí, né? Então, não sei, de maneira geral, os best-sellers, eles são mais fáceis de ler. E não necessariamente tem uma qualidade, porque eles estão muito preocupados também com a ação, com os acontecimentos, com o que vai acontecer depois. E aí isso faz com que a gente acabe perdendo também um pouco até da reflexão que será, sei lá, né, seria próprio da literatura. Tem uma amiga que ela estava lendo, acho que era Crime e Castigo, do Dostoiévski, né? É um livro muito bom, mas ele tem uma densidade interior, porque boa parte do livro se passa na cabeça do personagem. E aí ela virou pra mim e falou assim: Estéria, que eu tô na página, sei lá, 150, e ele não para de pensar. E quando é que vai acontecer alguma coisa nesse livro? Aí eu virei pra ela e falei: mas é que o livro é isso, não vai acontecer mais nada, né? Tipo, o drama interior do personagem é o que tá ali no livro, né? Se você fica ali esperando a ação que vai acontecer depois, você vai perder o livro, porque é isso, né? E às vezes os filmes também estão muito assim. Eu lembro que há uns anos eu reassisti a Branca de Neve, né? Aquele antigo, bem antigo da Disney, né, e tal. E eu fiquei pensando na linguagem que era utilizada, até nas músicas, né? Não sei, eu lembro que tinha uma inversão sintática, né? O amor, divino tema, e o poema vem de você. Eu falei, gente, mas que complexidade ali está sendo trazida, né, para a linguagem daquela obra. E para uma criança, que talvez naquele momento não entenda completamente, mas aquilo de alguma forma já vai enriquecendo, né? Já vai trazendo uma elasticidade da inteligência diferente, né? Sim. A gente pode entrar um pouco nisso, né? A gente tem hoje os filmes, os desenhos mesmo, numa velocidade, numa atividade muito mais acelerada, né? Que impacto que isso causa nas crianças e nos adolescentes? Sei lá, a pessoa assiste ali maratona ali os filmes da Marvel, por exemplo, né? Que é um negócio assim, que efeito que a gente pode pensar sobre isso, assim, que pode ter realmente nas crianças, nos adolescentes, essa nova forma de... Vai trazendo, acho que uma certa, não sei se o termo técnico seria isso, né? Mas como se fosse uma dopamina fácil, assim, né? Você vai recebendo um prazer ali imediato daquilo. Aquilo causa até, eu não sei, às vezes eu tenho essa impressão. Eu termino de ver os filmes, né, da Marvel, né? Esse exemplo que você deu. E parece que o cotidiano fica lento, né? As coisas ficam lentas, ficam mais cinzas, né? Porque existe um estímulo muito forte que é feito ali. E causa um certo tédio, né, da vida real. E isso é interessante porque não é que é uma questão de... Não tem mais filme da Marvel nessa casa, ninguém assiste. Não, é o quanto que você assiste, a quantidade de tempo que você é exposto. Sobre a própria vida, né? Porque a minha vida tá meio assim, meio banal demais. Exatamente. E é interessante porque a boa parte da nossa vida, ela se dá mediante coisas, né? As grandes conquistas da nossa vida, elas acontecem não por estímulos, vamos dizer assim,
que acontecem o tempo todo, né? O tempo todo você tá ali sendo motivado, você tá recebendo uma recompensa imediata daquilo. Não. Existe um processo árduo que você passa e que muitas vezes não é recompensado, mas que por uma certa segurança daquilo que você está fazendo. Eu sei que esse é um trabalho importante e que eu vou receber, sei lá, né, uma recompensa. Também não é uma questão de que a gente não recebe recompensas, né? Mas é que a recompensa desse trabalho eu vou receber no final, quando isso for entregue, quando isso for de alguma forma, sei lá, reconhecido, né? Mas existe um processo árduo que acontece aí, né? E quando a gente fica muito ligado, né, nas telas e nessas séries, ou mesmo os livros, né? A gente falava dos best-sellers que vão trazendo essa ideia, né, de uma certa imediatez, de uma coisa que você tá ali recebendo o tempo todo, né? Esses estímulos, isso faz com que você perca a noção do valor do processo, que o processo também é importante, que muitas vezes ele não vai ser recompensado, né? E, enfim, às vezes uma lentidão num filme exige isso de nós, né? Você tá vendo um filme, principalmente o cinema europeu tem um pouco mais essa ideia, né? De você ficar parado num take, né? Você fica ali parado, você tem que olhar a cena e é isso. E aí, o que aquela cena tem a dizer? Não, é que você tem que olhar a cena, fica tranquila. Não, mas qual a utilidade disso? Não, você tem que olhar a cena. Só acompanha. Para e acompanha, né? E às vezes a gente tá muito acostumada, né? Com esses estímulos que vão impedindo a gente de, muitas vezes, refletir, né? E aí, isso também é um ponto que a cultura traz, né? São pontos bem, bem atuais, assim. Mas vamos lá, então, quais são os critérios que os pais podem utilizar para, sendo bem direto, assim, que é o desespero de todo pai. Que critério, então, utilizar para escolher ali os livros, os filmes e, né, tudo da vida cultural, né? Tá. De maneira bem direta, né? Vamos tentar. Vamos começar pelo básico, né? Existe uma classificação indicativa, vamos dizer. Primeiro, né? Que já traz ali algum critério. Ponto. Então, já traz ali... Agora, a classificação indicativa até traz, realmente, né? O que tem ali, para você ter uma ideia também. Mas acho que, de maneira um pouco mais profunda, como critério, a gente poderia pensar nos temas, no nível de linguagem que você tem ali. Porque esses dois pontos, eles são importantes justamente porque eles vão ver a adequação do filme para a idade do meu filho, por exemplo, né? E a estética também é um outro ponto que acho que vale a pena, né? Então, o tema, a linguagem e a estética. Então, quando a gente pensa no tema, quando, sei lá, a gente vai na Bienal, a gente vai em algum lugar, a gente vê muitas adaptações de clássicos. Às vezes, adaptações para quadrinhos, né? Dos clássicos. E que muitos clássicos que são bons mesmo, não sei, né? Um Dom Casmurro adaptado para quadrinhos, né? Um livro excelente. Mas aí a gente pensa, será que o Dom Casmurro é adequado? Né? Que criança lê quadrinho? Enfim, uma criança, sei lá, de 7, 8 anos já consegue ler quadrinhos, já consegue acompanhar uma história em quadrinhos. Mas acompanha a temática de um Dom Casmurro? Acompanha a temática de uma obra como, sei lá, né, da Agatha Christie, também tem muita Agatha Christie em quadrinhos também hoje em dia, né? Então, aí você... Acho que é o momento que você começa a refletir, né? Tipo, uma criança da cidade consegue ler, tipo, a linguagem tá adaptada para que uma criança leia, mas, de repente, esse tema para essa criança não vai dar. Porque como é que você explica a ideia de uma traição, né? Sei lá, né? Do marido que suspeita da mulher, que aquele filho não é dele. Como é que você explica isso, né? Para uma criança que tem a capacidade de fazer essa leitura? Uhum. Eu lembro que uma professora até comentou comigo assim, mas de repente essas adaptações não são para as crianças, né? São para os adolescentes que já não conseguem ler os livros. Eu falei, então aí o problema já é outro também, né? É verdade. Que é essa questão da linguagem, que a gente vê se essa linguagem ela tá adequada, acompanhando o desenvolvimento. Exatamente, para aquela
para aquela criança também, às vezes. Ou aquele adolescente também. Mesmo... Se ele chega ali na adolescência e não consegue ler, né? Precisa ter um quadrinho ali para ele ler, realmente é porque talvez a linguagem justo não foi sendo desenvolvida. Porque Exatamente. você acha que é criança, então você dá coisas muito... O que é um bom livro de criança? Né? Eu me lembro de você comentando que um bom livro para criança ler é um bom livro para o adulto. Sim. Né? Também ler. Ele tem que ter realmente enfim, ele tem que ter alguma substância, né? Sim. O adulto também desfrute, né, daquele livro, e que para a criança é importante muito ter a questão do bem e do mal muito bem definidos, né? Hoje em dia isso está muito, enfim, de maneira geral, misturado, né? A gente acaba se confundindo muito, né? Eu lembro que numa formação eu trouxe o tema da Malévola, né, grande... E todos os filmes consequentes que vieram depois falando da história do vilão. E claro, para um adulto, eu acho que é bem relevante, é bem interessante você pensar que existe sempre uma história de trás, né? Por trás de uma circunstância que uma pessoa vive, de uma situação, de uma certa maldade. Existe que não é que a gente está dando desculpa, vamos dizer assim, mas você consegue entender melhor, você cria uma certa empatia. Uhum. Agora, para uma criança que ainda está formando, fica confuso. Fica realmente confuso, porque... Mas ela não é malvada? E o que é o bom, então? O que é o... né? Não sei. Eu tava vendo esses dias... Enfim, tem filmes que me fazem pensar, né? E ainda tá ecoando, assim, dentro de mim aquele Wicked, né? Que traz... que traz, assim, uma certa inversão ali. O que me incomodou, né? Que a que seria boa, né? Que tem toda a estética boa, que é um outro ponto que é importante, ela é meio cínica, né? A virtude, ela é meio artificial nela. E a outra, que seria o malvado, porque esteticamente é feio, né, e tal, e que você olha, você pensa bruxa, malvada, né, e tal. Ela que é realmente a personagem ali virtuosa da obra, né, de maneira... Então, isso, para nós adultos, traz um desconcerto. Para uma criança, um adolescente que está ali se formando, também. E assim, eu falo... que às vezes até a gente, enquanto adulto, também nem percebe muitas vezes isso, né? A gente percebe que às vezes alguma coisa incomoda, a gente não sabe dizer o que é. Mas que muitas vezes essa mistura simbólica, né? Que a estética às vezes traz. Isso. Eu me lembro de sentir uma certa confusão no Shrek, porque a gente tem isso também, né? Tem o personagem que é o príncipe, que é mais ajeitadinho, assim, né? Esteticamente, e ele é mau. E o Shrek, que, né, não é só a aparência física, né? Não. É a forma de se comportar, tudo dele tende ao feio, né? Então, assim, na hora traz um desconforto, a gente vê claramente isso, né? Que traz um certo desconforto, aquela estética totalmente grotesca, em contraponto com uma estética bonita, e o bem e o mal colocados em lados... Quando a gente fala de cultura, essa questão simbólica, ela tem um peso bem relevante interiormente para nós, ainda que isso não fique tão claro, e eu acho que um podcast não daria, né? A gente não tem tantas condições assim para trazer. Mas é que, no fundo, existe uma questão simbólica ali que realmente traz uma certa confusão dentro, né? Não sei, também eu tenho visto, às vezes, alguns livros que trazem... Sei lá, né? Às vezes a história é boa, né? Eu lembro de uma edição de Alice no País das Maravilhas, toda gótica, né? Então, você tem ali um livro, um clássico, dá pra criança ler, mas tudo super gótico, umas imagens, assim, meio macabras, né? E tal. Então, qual que é o lugar do gótico ali na educação, né? Qual que é o lugar... Às vezes, esse gótico puxa pra uma coisa um pouco mais pesada, né? Sombria. Uma coisa mais sombria, exatamente. Então, o quanto que isso tem uma repercussão interior depois, sim, né? Pra autoestima, né? Enfim, para aquela criança, para aquele adolescente. Então isso tudo tá um pouco dentro desse critério aqui da estética, né? Você também falou pra gente, né, lá no colégio, sobre a idade do personagem, principalmente nessas séries. Então, hoje em dia,
as crianças têm a possibilidade de pegar lá já o box do Harry Potter inteiro, né? Se a criança começa... Tem crianças que já com 8 anos, né? Ou, sei lá, começa a ler uma série aí do Harry Potter. Se ela acaba ali... Aos 9. Aos 9. O que você aconselha, assim, a respeito dessas séries? Tem o Anne de Green Gables também, né? Que as meninas curtem bastante. São boas, né? São boas. Assim, são séries que têm ali a sua questão de transmitir algum valor. Mas a questão maior que eu vejo é você crescer junto com o personagem. Porque existem temáticas que vão sendo adiantadas, né? Então, o Harry Potter ou a Anne de Green Gables, sei lá, por exemplo, entram em um determinado momento, eles já são adolescentes. E uma vez que eles são adolescentes, os temas vão ser mais adolescentes. Eles vão estar um pouco mais revoltados. Eles vão estar um pouco mais, não sei, né? Desafiando a autoridade. Não sei, né? Agora, quando você tem uma criança de 8, 9 anos que começa ali, não sei, né, a Anne de Green Gables, e começa a ter contato com uma Anne de 15, 16 anos, que começa a se interessar pelo namoro, que começa a se interessar por esses temas um pouco mais, né, amorosos, isso já traz para uma menina de 8 anos, vamos dizer assim, uma expectativa daquele mundo, né, daquele momento. Isso, acho que especialmente para as meninas também tem uma relevância maior, porque acho que cada uma pode ver também o seu próprio desenvolvimento, né? O quanto que a música, o quanto que as séries, o quanto que os filmes foram também um pouco trazendo uma expectativa do momento que você ia encontrar aquele rapaz, aquela pessoa ideal. E aí, quanto mais você vai se alimentando disso, mais essa expectativa vai sendo criada dentro de você, né? Você vai criando uma certa ansiedade para que isso se realize. E isso vai formando o imaginário, né? E a gente se projeta muito nos personagens, né? Então, assim, a menina tem uma tendência natural para se interessar pelos relacionamentos, né? Enfim... ela é mais voltada a relacionamentos, a criar vínculos mais fortes, né? E isso com o despertar ali da adolescência, isso vai naturalmente acontecer. Acho que a preocupação como pais, como professores, né, educadores, é que isso se dê no melhor cenário possível, no tempo adequado, que isso não seja antecipado ou alimentado de uma forma... Porque é engraçado essa questão da cultura, né, Esther? Eu vejo que às vezes, se a gente não pensa, se a gente não tem essa intencionalidade, se a gente acha que isso aqui tudo que a gente está conversando aqui, não, mas pra quê tanto? Deixa lá, ver um filme, que mal vai fazer, né? No fundo, se a gente pensa na nossa própria história e... No geral, assim, não existia essa preocupação, eu acho, né? Teve uma geração ali que perdeu um pouco. Enfim, você consegue perceber claramente, né? Você tinha critérios, né? Assim, uma pessoa que tinha uma formação de uma família mais tradicional, de uma família religiosa. Você tinha critérios, mas ao mesmo tempo aquilo ficou totalmente em contradição com o que você assistia, com o que você consumia, às vezes por horas, às vezes, né, repetida. Sim. E vai impactando forte na sua vida. Sim, não, eu gosto sempre de citar o Clara dos Anjos, do Lima Barreto, porque para mim é um livro da nossa literatura. Lima Barreto é um autor que retrata muito, assim, perfil brasileiro, vamos dizer assim. E nesse livro ele traz justamente a ideia dessa personagem, a Clara, que em casa tinha lá os critérios morais, assim, mais ou menos claros. Os pais falavam o que podia, o que não podia. Até os 18 anos, ela nunca saía de casa, né? Os pais nunca permitiram também que ela experimentasse a vida real, vamos dizer assim. Uma certa superproteção ali dos pais. E uma falta também de clareza até por uma própria pobreza dos pais de não saberem como educar. Então, eles optam por não falar nada, só falar o sim e o não, por exemplo, né? Só que, ao mesmo tempo, os pais convidavam para ir para casa como é que eles chamam? Os músicos, né? Então, o pessoal que ia tocar modinha em casa.
Então, e as músicas falavam muito sobre o amor, como o amor pode tudo, o amor tudo vence, o amor tudo supera. Então, por um lado, eu acho que é interessante isso. O Lima Barreto, ele traz muito essa ideia, né, de como faltou ali para os pais perceberem que, ao longo de toda a educação da Clara, eles educaram a Clara não na inteligência, não na vontade, né? Porque eles o tempo todo estavam tomando decisões por ela, então essa superproteção impediu que ela tomasse decisões. Não explicavam as coisas para ela, faltava também uma certa experiência e uma boa malícia, eu vou chamar, do mundo real. Que existem pessoas ruins que fazem coisas ruins e que, né, e por isso que muitas vezes os pais proibiam ela de ir a determinados lugares ou fazer determinadas coisas. Mas ao mesmo tempo eles trouxeram para casa, e era habitual em casa você ter músicas que falavam de amor de uma forma muito idealizada, extremamente idealizada. Isso fez com que ela, sem ter essa inteligência para perceber essas questões da vida real, e sem ter a vontade também firme de saber decidir ali na hora, né, o que é bom, o que não é, se eu vou fazer isso ou se eu não vou fazer isso, ela meio que, ele fala que a vontade e a inteligência ficaram empequenecidas e os sentimentos, a afetividade ficou, como é que ele fala? Inchado, né? Como se ficassem inchados. Então, quando ela começa a receber cartas de um amor de um rapaz, isso para ela preenche a afetividade que para ela estava ali, né? Esse sonho, esse desejo de ter um amor, esse desejo... E por mais que os pais virem e falem, esse garoto não presta, as músicas falavam também, né, que existem pessoas que iam impedir, mas que aquele amor valia tudo e que era necessário fazer tudo por aquele amor, né, e tal. Então, fica confuso mesmo, né, o nosso imaginário. Então, eu acho que é um livro, assim, para os pais, assim, espetacular, ainda que custe um pouco a leitura, né, não é uma leitura fácil, assim, mas eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Hoje em dia a gente tem também, que a gente pensando nisso, ser mãe e pai não é nem um pouco fácil. Esse tema da afetividade é muito importante e sempre... Porque assim, a criança vai crescendo, o adolescente vai, né, a criança vai se transformando, né, chegando mais próximo da adolescência, e você fica querendo saber da melhor forma, né? Então, sei lá, que momento que esses assuntos podem chegar para a menina, de que maneira? Vou te dar um exemplo, né? Então, o Harry Potter, eu vejo que ele tem uma relação de namoro, mas ele não é protagonista. Não é o principal da história, não é o... Eu penso como mãe de menina também, né? Eu penso numa história que seja mais, né, um romance, realmente, onde o foco do negócio é se o namoro vai dar certo ou não. É bem diferente nesse aspecto, Sim. né? E, ao mesmo tempo, como não ser restritiva demais, como, né, e que momento que esse assunto pode chegar, seja para meninos, seja para meninas. Como que você avalia isso, Esther? Eu acho difícil poder dizer assim, um momento específico, né? Tipo, olha, a partir dos 12 anos de idade, é ótimo isso, você Esther. vai lá e fala com... É que muitas vezes o tema vai surgindo, né? Você... porque ela vê os filmes, ela começa a falar sobre isso, né? Os meninos também, né? De maneira geral. Então, e você vai introduzindo também aos poucos, né? Vão surgindo oportunidades que você vai aproveitando e vai falando sobre esse tema. Então, eu acho que vai muito dessa oportunidade e de você criar oportunidades muitas vezes. Às vezes você assiste um filme, não é a temática do filme, mas vale a pena dar uma contornada no modo como a personagem reagiu, no modo como aquele personagem fez, porque isso já vai ajudando a também eles a irem formando os critérios, porque os pais vão... Às vezes você vê um filme e o personagem não teve uma coisa tão adequada, né? Não é uma questão, assim... Eu não queria que os pais também pensassem que é uma questão de o tempo todo você tá ali falando, não, então, tá vendo? Isso aqui não tem que fazer isso aqui. Mas ajudar a refletir. Às vezes até perguntar, olha, o que você achou quando a personagem fez aquilo ali, né? Ela falou daquele jeito, você acha que isso foi bom? Aí você vai ouvir e esse diálogo é que cresce, né? O diálogo, porque quando você já chega com a coisa pronta, já chega com... Isso, primeiro, isso não traz a reflexão, não mostra o porquê que você pensa dessa forma. Muitas vezes, aquele entretenimento, ele mostra de uma maneira muito mais legal
o que aquela personagem fez. E você fica meio que refém da sua própria moralidade, assim, de uma maneira triste, assim, de falar, né? Porque aí a sua moralidade, né? O modo como você avalia aquilo soa chato e sei lá, né? Que tira toda a diversão, enquanto que o filme tá mostrando todo... Então é ajudar a refletir, ajudar a pensar, ajudar que, sei lá, em outro contexto, em outra circunstância, será que realmente seria assim? Né? Porque eu... E também, assim, eu penso muito nesse lado de tentar dar critérios, mais do que só, né, se preocupar com a restrição. Então, é uma situação real de... Muito engraçado. Situação real de mãe aqui, pra gente ser bem conversar bem com as mães, né? Então, minha filha estava lendo um livro e falava assim, meu marido conhece bem o livro, eu conheço menos esse livro, mas ele conhece, e daí ela comentando assim, e fui comentar meio baixinho, eu falei, não, quero ouvir também. Porque eu perguntaram assim, ela te deu um beijo? Aí ele falou, sim, e foi bem molhado. Ai, meu Deus, e agora? Porque ela estava chorando. Mas assim, ela não entende o que é um beijo ainda, né? Ela não entende que o beijo não é só um beijo, só uma coisa, né? Então, existe uma intimidade por trás, existe um sentimento por trás, e a gente sempre procura, né? O colégio ajuda a gente muito nisso, das crianças entenderem o que é essa intimidade, né? O valor que tem essa intimidade. Então, olha, só para você entender, né? Que assim, às vezes quando a gente lê as histórias e aí a gente vê que acontece um beijo, alguma coisa assim, às vezes aquilo é tratado só pontualmente, aquilo que aconteceu, né? Você não explora tudo que aquilo vai ter de efeito na vida dela, né? Nos sentimentos dela e dele, e se né? Enfim, se está adequado. Então, a gente vai tentando dar, né? Esses critérios. Acho que é um bom caminho, Esther. Não, com certeza. E eu acho até interessante você tocar nesse tema de que, às vezes, as obras, elas não retratam o todo, porque isso é um ponto que eu acho super importante quando a gente fala de, enfim, séries, filmes, não sei. Porque muitas vezes, quando a gente tá vendo um filme ou uma série em concreto, né? A gente sabe que aquilo é ficcional. Então, não sei, você tá vendo sei lá, né, Crônicas de Nárnia, pra gente não ficar só no Harry Potter, né? Crônicas de Nárnia ou Um Senhor dos Anéis. Então, ali tem coisas que são puramente ficcionais. Você não sai na rua esperando encontrar um ogro, um elfo, não sei, né? Tem ali a questão ficcional muito clara. Agora, essa parte da afetividade é difícil de você encontrar esse ficcional ali, se você não tem conhecimento de como funciona a afetividade humana. Eu vou dar um exemplo bem concreto, assim, entrando um pouco na polêmica, mas que é para fazer refletir. Né? A gente tem essa série Friends, sucesso, né, mundial, todo mundo adora. Acho que praticamente todas as gerações das últimas décadas assistiram, né, essa série. E que, quando a gente pensa, é uma ficção, só que é uma ficção cotidiana, né? Da vida cotidiana, aqueles personagens são amigos, eles estão ali entre eles. E tá tudo legal, tá tudo tranquilo, assim. Não é... A gente não coloca no mesmo nível, sei lá, do que uma obra de magia, por exemplo. Mas quando a gente entra no tema da afetividade, aquilo... Existe ali algo ficcional também. Por quê? Porque o modo como aqueles personagens se relacionam entre eles na série e o modo como eles se comportam depois, aquilo não é real. Não funciona assim na vida real. Acho que qualquer pessoa que tem um pouco de sinceridade interior consegue saber o efeito que tem você se relacionar com uma pessoa e, sei lá, né, indo dormir com aquela pessoa ou tendo algum relacionamento um pouco maior e no dia seguinte tá tudo bem, tipo, você vai pra um lado, ela vai pro outro e vocês continuam amigos e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E o modo como isso é retratado na série, isso é ficcional, porque a afetividade humana não funciona dessa forma. Isso, existe uma repercussão interior que isso causa que não tá sendo transmitido ali. Se isso foi intencional ou não foi intencional, eu não vou entrar no mérito dos roteiristas aqui. Mas é pra gente pensar, porque às vezes a gente tá ali só consumindo, né? Só assistindo e acha legal. Acaba que você fica muito ligado aos personagens e às vezes fica difícil você diferenciar, né?
tem para pegar um tema mais atual também, que eu vejo que é muito forte e que pode pegar muito as meninas, são os doramas, né? Que a gente tem, assim, é uma série mais bonitinha, digamos assim, mais bem... O que você avalia dos doramas, assim? Não tem, assim, um grande... eu acho que... grande escândalo. Não, assim, de maneira geral, os doramas, eles ganharam bastante... audiência justamente por uma certa pureza, né? Que eles transmitem, né? E tal. Mas eu acho que o ponto maior, assim, é justamente um certo sentimentalismo, uma certa idealização que eles podem trazer. E eles têm um ponto de você ficar meio fissurado, assim, né? Então, o pessoal que é dorameiro, né? Sim. Todos os doramas. Exato. Então, isso que eu acho que traz ali um ponto de atenção. Porque um adulto que assiste e que curta, né, e tal, e de alguma forma tá bem informado, tá sabendo que tá sendo influenciado ali por aquela música, por aquele romance, né? De alguma forma você ainda tem um certo domínio do que está acontecendo. Sim. Agora, um adolescente, né? Uma adolescente que está ali, ela está realmente sendo formada por aquele tipo de imaginário, né? E está sendo traçada uma certa expectativa do que vai acontecer com a vida dela, né? Então, se cria um cenário muito idealizado, muitas vezes, de determinadas circunstâncias que não vão ser exatamente assim. Então... É porque eu acho que pode gerar também uma certa ansiedade em relação... certamente. Porque os filmes e os livros e tudo isso que a gente consome, eu acho que eles projetam aquilo que a gente começa a desejar aquelas coisas boas que a gente está vendo, né? Só que às vezes não é o momento daquilo, porque você não tem o preparo, né? Sim. Na sua vida real, aquilo não é o momento para você. Então, principalmente em idades mais novas, né? Assim, às vezes, é puro, é tranquilo, mas assim, o efeito que isso vai tendo na criança e no adolescente E eu acho que é muito uma questão também da intensidade, né? Tipo, do quanto que você assiste, do quanto que... Então, assim... Porque senão a gente fica numa coisa de que tá tudo proibido. Nada pode. Não. Eu queria que você realmente... desse, inclusive, as sugestões que você tem, que são sugestões positivas. Você trouxe um pouco lá na formação de pais, algumas... Eu trouxe bastante a questão dos livros, né? Porque como eu sou da área da literatura, é mais a área na qual eu tô um pouco mais... envolvida, assim, e principalmente pensando em pais que estão ali se formando, né, e tal, acho que existem alguns livros que são muito legais de serem lidos. Nem todos são curtos, já trago aqui né, e assim, é difícil tanto criar uma lista, sabe, Andréia, do que é bom, quanto do que é ruim, né, do que é proibido. Sim. Porque entram inúmeros critérios aí. Mas alguns livros que eu gosto muito e que eu já também vi boas experiências de pais com filhos lendo esses livros. A gente tem o Charles Dickens, gosto muito das obras, gosto muito do David Copperfield, né? Muito, acho que traz ali o David... Ele é um romance de formação, né? Na literatura a gente chama, então... É um livro que você acompanha o personagem da infância até a vida adulta. Ele aprendendo a ter os critérios, ele aprendendo a se formar enquanto pessoa. Então tem muitas reflexões ali que o Charles Dickens faz. Tem uns traços meio autobiográficos também, então que você capta, que você conhece um pouco da vida dele também. Mas eu acho que é um livro que traz muitas situações humanas também a serem conversadas. Eu lembro até de uma colega, a gente estava fazendo um clube de leitura e aí ela, acho que o filho dela tinha lido e ela estava lendo o livro, o David Copperfield, e aí no fim da leitura dela, né, o filho virou para ela e falou assim, mas mãe, me diz uma coisa, você tinha lido alguma coisa desses personagens? Porque sempre que você ia comentando o livro, você comentava coisas que quando eu li, eu não percebi. Eu não percebi que esse personagem, que era amigo, não era amigo de verdade. Eu não percebi que isso não ia dar certo, que esse romance dele não ia dar certo. Eu não percebi... Como é que você sabia tudo isso? Que é um pouco a experiência de vida dela, né? Então isso, vamos dizer assim, aumentou também um pouco o vínculo entre eles, porque o filho se deu conta da experiência de vida que a mãe tem, né, de aconselhamento até, né? De, poxa, ela conseguiu prever tudo que estava no livro pela experiência dela, né? Então, acho que foi uma experiência bem legal. Um outro livro que eu gosto muito é o Jane Eyre.
Eu acho que é um livro que também traz bastante reflexão, principalmente nessa formação de critérios mesmo, né? Essa questão dos sentimentos, da inteligência, dos valores morais. Eu acho que é um livro espetacular, assim, para leitura. Acho que tem alguns capítulos, assim, que eu já trabalhei com adolescentes e universitárias, assim, que, nossa, fazem pensar mesmo. Eu gosto muito também do Mulherzinhas. Mulherzinhas, ele foi escrito para ser um livro de educação moral, né? Ele tem um pouco essa intencionalidade, mas eu acho que ele tem ali muitas coisas legais a serem conversadas. Quando a gente fala de livros, de maneira geral, eu lembro que uma época a gente estava ali empenhado em criar uma lista de livros para os pais, para eles poderem saber o que os filhos podem ler em cada idade, né, e tal. E aí a minha grande questão é assim, a literatura, quando você lê algo da literatura, você está entrando em contato com aquele homem, né, aquele escritor, aquela escritora e a vida daquele escritor, daquelas pessoas, né? Então isso tem uma repercussão que te traz depois, né? E então você entra em diálogo com ele. Mas há um grande enriquecimento ainda maior quando você conversa sobre ele com outras pessoas. A literatura vai trazendo assuntos para casa, sabe? E a cultura, né? Vai trazendo assuntos para casa. Então, você tem a oportunidade de conversar sobre uma traição ali, vamos dizer assim, num ambiente seguro. Porque é um entretenimento que você tá ali conversando, né? E aí você tem a oportunidade de expor como você pensa, aquilo que seria adequado ou não, o que se esperaria, né? Eu lembro que acho que é o Northrop Frye que fala que a literatura não tem moral. Ele traz um pouco essa ideia, né? A literatura não tem moral, no sentido de que as pessoas são morais, né? Então, a gente que vai ali também avaliando e olhando para aquela obra e adequando aquilo de uma maneira um pouco mais concreta nas circunstâncias que nós vivemos, né? Para dizer isso... Nossa, isso é vida real ou isso é ficção, né? O que a gente quer trazer aqui é justamente essa reflexão para os pais perceberem que realmente influencia bastante na formação, que às vezes você está educando, está fazendo as coisas numa direção, mas se você não tem essa intenção na vida cultural, às vezes pode jogar exatamente contra tudo que você está formando, ao mesmo tempo sem ser neurótico, né? Isso é uma coisa super importante, a gente não ser neurótico. Então, às vezes, acontece algo na história que você acha que não é o contexto ideal, é possível também você conversar sobre aquilo, você pode aproveitar bem, né? Não lembro quem que você falou também que falava sobre isso, né? Mesmo um padre da igreja, algo assim, que falava que... Tem um livro espetacular que é... Era São Domingos? Como aproveitar, acho que é São Basílio Magno. São Basílio, como aproveitar a literatura pagã. Pois é, acho que é o nome eu percebo que isso assim, você vai conversando e a criança vai entendendo, porque realmente se ele beber aquilo sozinho e numa grande intensidade e tal, de fato, enfim, não tem como. Agora, se você tem uma presença atenta, né, procura estar do lado, também não pode ser uma coisa assim, não, meu filho não pode ouvir falar sobre nada, né? Tendo sempre aquele cuidado do que não dá para realmente aí desver ou a gente tem que conseguir procurar criar o melhor ambiente, mas conversar com naturalidade. Aí eu queria só entrar numa certa polêmica aqui um pouco sobre como que você vê a leitura dos clássicos, porque alguns clássicos são né, tradicionalmente indicados, né? Aqui no Rio, outro dia eu conversava, né, com amigos e tudo mais e nada que eles tivessem assim uma super preocupação moral, né? Via até o que os filhos estavam lendo e tal, não era uma grande preocupação, mas eles, cara, isso aqui não dá para um adolescente, né? Então, alguns livros que a gente vê sendo tradicionalmente indicados, como que você vê isso? Que momento que seria bom, que seria adequado, se isso está dentro, né, de você como uma pessoa especialista em literatura, então ali um Jorge Amado, a Luísa de Azevedo, excelentes escritores, mas com algumas obras né, com alguns pormenores ali meio complicados. É uma questão bem polêmica mesmo essa, né? E de novo, seria muito fácil virar e falar, olha, a partir dos 15 anos tá liberado, pode ler. Mas a questão maior de novo, a gente volta para aquela ideia do você ter um dentro. De você ter um dentro, uma experiência de vida
que vai permitir que você entenda ou não aquilo. Então, quando a gente pega, não sei, um Aloysio Azevedo, ele escreve numa determinada época, dentro de um determinado contexto cultural, né, em que, sei lá, a questão biológica, a questão psicológica, a questão... Enfim, tudo isso tem uma influência, né, de que o homem, ele é produto do seu meio. O homem é produto do seu meio. E é isso que ele está transmitindo nos livros. É isso. Então, é um olhar antropológico do homem que é da época dele. Essa, né, vamos dizer assim, é o Aloysio Azevedo falando sobre a época dele, né? E o que ele via, como ele via ali o homem como um produto do seu meio. Então, quando é que um adolescente, quando é que uma pessoa tá pronta para ler um livro como, né, dele, assim, de maneira geral? Quando ele entende que isso é uma obra dentro da sua época. Por exemplo, poderia ser um critério de tipo, olha, eu tô vendo que isso daqui que ele tá trazendo não é a realidade do homem. Porque se eu não tenho esse critério, isso vai me confundir interiormente, porque eu vou achar que o homem, ele pode simplesmente se deixar levar pelos seus instintos. Isso é vamos dizer, uma parte do homem, mas não é o homem como um todo. Uhum. Agora, é claro, quando a gente entra também no critério moral, da educação, etc., é aquilo que a gente falava no início, né? Existem cenas que são explicitamente descritas ali e que, uma vez que você lê, você não consegue desler, você não consegue desver. Então, o quanto que você quer ter contato com esse tipo de descrição, o quanto você quer ter contato com esse tipo de literatura. Entende? Cada um pode refletir nesse sentido, né? Com toda a liberdade, para que a gente não crie também essa... Não sei, né? Às vezes a gente fica com essa vontade de criar esse index proibitório, né? Tipo, tudo que é proibido, tudo... Mas, para alguns contextos, né? Alguns livros podem ser importantes, né? De alguma maneira. E o Aloysio Azevedo, ele tem uma importância na nossa literatura nesse sentido. O Jorge Amado tem a questão ideológica também, né? Que tá ali por detrás. Tem uma polêmica também, dentro da literatura mesmo também, se ele de fato tem o seu espaço ou não, enfim, não vou entrar muito nessa questão, mas que eu acho que tem a mesma ideia desse critério, né, de o quanto que você consegue discernir que até aqui vai a propaganda, né, ideológica, a propaganda partidária, até aqui, não sei, né, literatura, quanto você consegue discernir disso daí? Então, nossa, mas Esther, como é que eu vou saber? Né? Quando a gente tem um pouco mais de formação, quando a gente consegue entender um pouco mais antropologicamente, né, como é que funciona o homem, os seus contextos sociais, históricos, você consegue ir identificando isso, você consegue perceber, isso aqui tem alguma coisa aqui. Às vezes você não consegue nem dizer exatamente a palavra, né, o problema que está ali, mas você percebe que tem alguma questão. E eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, também, assim, que direito, né? Para além dos paradidáticos que a escola indica, né? O que a escola pode fazer em relação à vida cultural dos alunos, né? Qual que é a responsabilidade do professor em relação a isso? A gente vai só escolher os paradidáticos e o resto, não é comigo. O que eles estão vendo daqui para fora? O que eles estão lendo? Que direito que a escola tem ali de mexer na vida cultural dos alunos? Como que você aconselharia, assim, uma coordenadora... que não tá tão ligada nisso, né? Que percebe, que pensa, né? Um pouco assim, isso aí não é muito meu... Não tem que fazer, né? Tá aqui pra fora. Eu acho que assim, a gente tem que pensar, no primeiro momento, que a escola é uma comunidade também, né? Então, como uma comunidade, o que uma criança lê, um adolescente lê, os outros ficam sabendo. Então, nesse sentido, você pode ter uma influência nesse sentido, né? Olha, o que o seu filho tá vendo, tá lendo, tá trazendo tá tendo uma repercussão nos outros alunos. Uhum. E acho que aí cada escola também vai saber se posicionar nesse sentido. Olha, ali dentro, não sei, do nosso colégio, a gente sabe que as famílias têm uma determinada linha, ou alguns pais podem se incomodar com relação a esses temas. Então, nesse sentido, você pode intervir
na vida cultural. Mas, é claro, nunca vai ser um negócio impositivo, né? Dificilmente vai ser uma coisa impositiva. Sim. E sempre considerando também que a escola tem uma certa liberdade nesse sentido, a partir do momento em que os pais escolhem a escola e sabem que essa escola vai fazer isso ou não vai, né? Então, muitas vezes, quando você escolhe uma escola, você escolhe porque a escola tem esse perfil. Então, por ter um perfil mais aberto ou por ter um perfil mais conservador, você espera algo dela. Então, nesse sentido, você pode ir lá e comentar. E eu acho que é importante a escola, muitas vezes, né, a coordenação, os professores, não sei, assim, acenderem uma luzinha, né, e falar, atenção aqui. Tá? Atenção a essa leitura. Foi o que aconteceu há uns anos com a Pilar, né? As Aventuras de Pilar, né? Eu lembro que o Diário de Pilar, né, que saiu. As meninas estavam lendo. Foi uma febre. Né? Foi uma febre, né? As meninas estavam lendo, né, e tal. E aí, várias mães começaram a perguntar: bom, e aí? Vale a pena? Dá pra ler? Não dá pra ler? É uma série? As meninas estão gostando, né, e tal. Então, eu lembro que a gente não conhecia, a gente começou a ver aquilo ali, né, se multiplicando, né? Os livros iam se multiplicando, cada hora em algum lugar. Aí eu, né, conversando com a Adriana, assim, a gente pegou os livros das meninas, né, pra ver, né? Então, a gente começou a folhear, livro por livro. Nossa, mas que trabalho. Tipo, educação dá trabalho. Dá trabalho. Se você se meteu na educação, você vai ter trabalho. Não tem como. Não tem uma maneira fácil de educar, né? Assim, difícil. Educação dá trabalho. Enfim, a gente foi lá, a gente foi fazendo uma leitura pormenorizada, porque acho que essa é a vantagem também desses livros que são mais fáceis. Você consegue fazer uma leitura mais dinâmica e captar ali algumas coisas. E aí a gente foi vendo que, de fato, tinham muitas questões culturais que ela trazia ali que eram interessantes e que realmente abria um certo universo para as meninas de culturas, né, de valorização das culturas, etc., que eram pontos positivos. Mas também tinham alguns pontos ali que você precisava ter uma luz acesa, que foi um pouco o que a gente entrou com os pais, né? Então tem lá um momento acho que era no Egito, que ela comenta sobre os tipos de casamento. Então, você vai querer conversar sobre esse tema com a sua filha de 8 anos? Porque tem algumas famílias que isso é um ponto importante a ser levado em consideração, porque tem contato com vários tipos de realidades. Tem outras famílias que não. Então, existe aquilo está no livro, não é aquilo que você falou, não é o ponto principal, não é um tema no qual ela se detém muito, mas tá ali. É uma informação nova. É uma informação, sabe? E muitas vezes é uma informação nova. Exatamente. A mesma coisa também, eu lembro que os pais se preocupavam muito se o fato dela não ter pai, né? Nossa, essa menina não tem pai, ela não tem referência de família, não sei o que, nem tal. E justo o tema do diário dela é essa busca pelo pai, por isso que ela vai visitar todos esses lugares. E aí eu lembro que quando os pais vieram com essa questão, a gente conversou com os pais na seguinte linha, só que o problema não é ela não ter pai, porque ela não tem o pai, mas ela tá buscando, ela sente falta disso. Então, qual que seria a questão que seria problemática? Se isso para ela estivesse ok, tá tudo maravilhoso, a minha família é assim mesmo, não sei o quê. É que, antropologicamente falando, isso é uma ficção, porque não ter a presença do pai ou da mãe, isso gera algo. Sim. Isso tem uma repercussão. Então, e quando a gente lê os clássicos, porque às vezes também, às vezes os pais vêm muito nessa linha, tipo, não, vamos ler os clássicos. Só que os clássicos, eles trazem também questões da vida humana. Então, você vai ter todos os tipos de situações possíveis dentro de um clássico. E que não é que isso seja, vamos, né, censurar os clássicos. Não é isso. É que você tem que ter essa noção, né? Você tem que saber que aquele clássico, antropologicamente, ele está transmitindo alguma coisa. Né? E para leitura requer uma certa experiência de vida mesmo, né? Isso, exatamente. Requer essa experiência de vida, né? Então, você precisa saber, né? Que tem aquela ideia do critério da temática que a gente falava. Sim. Esse clássico tem temas que já podem ser aproveitados para essa idade. Uhum.
Tem, mas então esse o Diário de Pilar, então tinha pontos assim, né, que você pode de repente ou pular a página ou conversar, né, assim, tirar a página, sei lá, eventualmente. Mas eu lembro que tinha um outro ponto também, uma questão religiosa. Tem acho que ela encontra, vou dar o spoiler, né, da série. O spoiler, porque ela encontra o pai se torna monge lá na Índia, né? Não lembro mais em que religião e é uma experiência... E ela tem uma experiência ali transcendental de meditação, ele ensina a fazer a experiência da meditação, né, e tal. Então, assim, o quanto você quer que a sua filha tenha contato, né, que o seu filho tenha contato com, um critério com essa experiência. De cada família, é um critério da família. Agora, para terminar, assim, pra gente mudar um pouquinho o foco, eu queria só comentar um pouco, porque a gente falou muito de filme, enfim, de livros, mas a vida cultural é mais ampla do que isso, né? Você falava no início que algumas coisas já são dadas para nós, a nossa família, a gente não escolhe a educação que a gente recebe, né? Enfim, as crianças não escolhem a educação que a gente recebe, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, a gente falou também, passou pelos critérios, e aí a gente fala muito de filmes e livros, mas o Spotify, por exemplo, não tem classificação indicativa, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco essa vida, né, de festas de 15 anos, de música, tudo isso faz parte da cultura que vai formando o ambiente, aquilo que é normalizado, que não é normalizado, isso vai fazer muita diferença na formação, né? Comenta um pouquinho dessa vida cultural, além do que a gente tem nos filmes e nos livros, né? Na vida real, a vida cultural real. O que é importante ter? Acho que, não sei, quando a gente tá na vida real, muitas coisas influem, principalmente com relação ao nosso próprio comportamento. Quando, não sei, vou começar de uma coisa que parece que não tem nada a ver pra gente seguir mais, né? Mas quando, às vezes, eu fazia tutoria com as meninas, e quando conversava com os pais, eu percebia que tinham trejeitos dos pais que eu via nas meninas, né? Às vezes até um modo de piscar o olho da criança, da adolescente, assim, era igual do pai ou da mãe, enfim, o modo de falar, o modo... Então, a gente capta muito da presença dos pais. Se os pais não estão presentes, a referência cultural, a referência principal se torna o que aquela criança, o que aquela adolescente tem dos meios culturais, principalmente. Vão vir da música, vão vir dos livros, vão vir das séries. Então, eu lembro... Dos ídolos, né? De maneira geral. Eu lembro que uma psicóloga uma vez estava dando uma formação para nós e ela comentava justamente esse ponto. Ela falou, vocês já repararam que muitas crianças, muitos adolescentes hoje em dia têm reações que são meio teatrais de espanto? Que ninguém reage daquela forma. Mas isso é o quê? É o consumo de influencers, youtubers, etc., que reagem dessa maneira meio artificial, meio super exagerada, que elas imitam. Por, às vezes, uma falta de experiências reais, né, daquilo ali, ou até mesmo uma ausência dos pais, ou um super consumo daquilo ali. Então, essas referências, elas vão influindo. Então, um ídolo, né? Acho que principalmente tanto as meninas como os meninos, né? De maneira geral, você tem ali um ídolo, seja um ator, seja sei lá, motorista de Fórmula 1, uma cantora, um jogador de futebol. O quanto mais você tem a presença daquela pessoa ali, para aquela criança, para aquele adolescente, mais aquilo vai se tornando uma referência para ela de pessoa. Então, o modo como ela dá entrevista, o modo como ela se veste, o modo como ela se comporta, o modo como ela corta o cabelo, isso vai se tornando algo a que o adolescente quer imitar, né? Que aquela criança quer, mas acho que os adolescentes principalmente, porque eles estão buscando a sua identidade. E eles encontram, de alguma maneira, a sua identidade nessas referências externas que saem de casa, né? Então, é importante você ter esse olhar atento. Que não é só aquilo que a gente falava, que a gente citou muitas coisas aqui para ter essa atenção, mas eu queria que os pais pensassem muito nessa ideia de você saber conversar, de você saber conversar, de você ter a presença. Se você tem a presença de uma conversa, que não é uma conversa profunda em um ano,
Mas são conversas cotidianas, a vida real acontecendo, né? Uma conversa de elevador, muitas vezes, que você tá lá, a sua presença, o modo como você trata o seu vizinho, o modo como você trata a pessoa que trabalha na sua casa, o modo, se você devolve ou não o troco que você viu que veio errado, sabe? Inúmeras coisas, né? O modo, se você fofoca, você fala mal das pessoas. Quer dizer, isso tudo, né? Aquele ditado, não faz o que eu falo, né? Como é que é? Não faz o que eu faço. Não faço o que eu faço, faço o que eu falo. Ele traz ali uma dor por detrás, porque é real. As crianças, adolescentes, eles se moldam muito pelo que nós somos, não só pelo que nós falamos. As ações, elas têm uma repercussão. E os adolescentes, especialmente, eles são muito ligados a uma certa autenticidade de vida. E o que é essa autenticidade? É você ser coerente com seus critérios, né? Com seus valores. Então, às vezes, uma referência cultural dos adolescentes, seja um jogador de futebol, seja uma cantora, para eles, dentro daquele contexto em que essas pessoas aparecem, elas são coerentes. E isso atrai muito, porque além dessa coerência, tem, não sei, a fama, tem a riqueza, tem a beleza, tem o sucesso, ser bem sucedido naquilo que faz. Mas ainda tem uma coerência. Quando você percebe que existem coisas que são muito incoerentes, quando isso vai saindo, isso vai tirando também um pouco do brilho. Né? E essa incoerência, muitas vezes, é o que atrapalha a relação entre pais e filhos quando chegam na adolescência, porque os filhos já não são mais facilmente enganados, vamos dizer assim, né? Se você vivia uma vida de enganação na educação do seu filho, agora tá tudo muito claro. O que você falou na semana passada e você tá vendo agora, não entendi. Você falou uma coisa, mas agora você tá, né, consumindo algo que você criticou na minha amiga, né? Como é que isso acontece? Uhum. Então, por isso que esse diálogo, ele é super importante. E essas conversas, né, com eles, para que você vá ajudando também eles a perceberem, às vezes, as incoerências. E não como esses pais, assim, que às vezes precisa ser chato, claro que às vezes precisa ser, porque às vezes tem coisas que são muito grotescas e precisa ser muito claro, né? Mas eu acho que esse diálogo, esse conversar, funciona muito porque o adolescente, ele precisa também se sentir compreendido, de alguma maneira. E se você simplesmente fecha a porta, nem sempre isso tem uma boa repercussão, né? Mas se você vai conversando, se você tem essa presença, isso traz muito fruto com o tempo, sabe? Porque eles vão atrás depois. Isso. E é importante os pais não terem medo também, né? Porque, assim, eu acho que os adolescentes, eles têm um pouco isso, né? Esse distanciamento um pouco dos pais para tentar buscar a sua própria identidade. E aí os amigos vão influenciar muito. E é impressionante como as modas pegam, assim, de uma forma. Então, hoje, realmente, eu citei aqui por alto a questão dos 15 anos. E eu, né, vivi uma fase dos 15 anos, hoje eu vejo que é uma coisa bastante diferente e bastante padronizada, né? Uhum. E os pais precisam ter coragem de falar, olha, tá todo mundo fazendo, mas isso aqui não a gente tá legal. Não, até voltando a esse tema... Tão evidente, né? É uma coisa que realmente surpreende, assim, que tenha chegado nesse nível. E às vezes tem coisas que... Isso é importante você trazer, porque às vezes tem coisas que na hora você não consegue explicar. É simplesmente assim, a gente vai sair da festa, tá bom? Não, mas por quê? Não, a gente vai sair da festa. Não, mas tá todo mundo aqui, tá não sei o quê. Você pega, né? Pega as crianças, sai, entra no carro, né, e tal. Vai fazer alguma coisa interessante, sei lá, passa em algum restaurante legal, pega uma sobremesa, não sei. E tem uma conversa ali, olha, você percebeu? Claro que isso vai depender muito do nível de maturidade, né? Uma adolescente que você... Ou se é uma criança já vivendo essa experiência, né? Porque você percebeu como as pessoas estavam dançando? Você percebeu como aquilo tira as pessoas da sua dignidade? Você percebeu a letra da música? Aquela letra, não queria que você ouvisse, porque trata de temas da intimidade de pessoas de uma maneira desconectada com a realidade, ou então de uma maneira negativa. Enfim, conversar, né? Explicar as coisas. Eu acho que isso ajuda muito também a que os adolescentes, eles entendam que a gente não tá fazendo as coisas só da nossa cabeça, só porque a gente quer ser chato, só porque
Não, eles precisam ver o bem que você quer pra eles, né? Eles precisam entender que... E que às vezes ali na hora também, não é que eles vão abrir um sorriso maravilhoso e falar, tá tudo bem, mamãe, tá tudo perdoado. Você vai precisar de tempo. E talvez eles não entendam. Então eles vão argumentar, porque adolescente é cheio de argumentação, né? Então, vão argumentar, vão falar, mas aquilo ficou. Tipo, uma sementinha tá lá, né? Então, tá ali e aquilo vai ser... Quantas coisas... De novo, eu volto ao apelo à nossa própria formação. Quantas coisas os pais nos disseram na nossa adolescência que às vezes a gente desprezou ou que a gente não levou muito a sério naquela hora, mas que depois se tornaram algo que a gente sentiu, né? E falou, poxa, meu pai tinha razão, né? Minha mãe tinha razão quando ela falou isso. E às vezes ali na hora você não deu valor, mas aquilo depois teve o seu fruto, né? Porque a experiência real permite que a gente veja que os nossos pais estavam certos na maioria das coisas, né? Isso. E você falou da questão de como falar das pessoas, né? Quando elas não estão presentes, por exemplo, né? E a gente vê, assim, às vezes toda uma preocupação com o relacionamento das crianças na escola, dos alunos na escola. Mas a gente precisa cuidar dessa relação com o nosso próprio exemplo, né? De lealdade. E existe uma questão cultural muito forte, especial nas meninas, que é essa questão da fofoca, né? Queria que você comentasse um pouco isso, né? Uma cultura ali... feminina e assim, às vezes a gente vai vivendo aquilo e a gente acha que é normal, é normal as pessoas se juntarem para fofocar, existem, né, portais de notícias que são fofoca e a gente, né, enfim, se entretém muito tempo com aquilo. Como que a gente pode viver, né, olhar, o que você olha para fofoca, como que você orienta os pais e em especial acho que as meninas são mais pegas por isso, né? Eu, assim, particularmente, eu vejo a fofoca até com uma certa falta de lealdade mesmo, sabe? Com as pessoas. E é claro que existe uma tendência que é real de uma certa curiosidade pela futilidade, pela superficialidade. Porque, no fundo, isso tudo mexe também com a autoestima, de alguma forma, né? Porque quando eu falo mal de uma outra pessoa, aquilo me coloca num outro patamar, né? Me coloca acima dela. Quando eu estou julgando, é muito fácil eu julgar a vida da outra pessoa, porque eu não estou vivendo o contexto que ela tá, não estou vivendo as circunstâncias que ela vive, enfim. Então, eu acho que ela te coloca num lugar meio irreal, sabe? Porque primeiro que você não tem os critérios que essa pessoa tem, você não tá vivendo as circunstâncias que essa pessoa vive para poder, enfim, trazer um julgamento para aquela situação concreta, né? Que tá sendo vivida. E pelo fato de ser algo que é altamente contagioso, porque quando eu falo mal de uma pessoa para você tem a oportunidade também de falar mal dessa pessoa e você também se coloca num nível, né, como um nível superior. Aí você lembra da outra pessoa, enfim. Então, a gente se coloca num lugar que não é o nosso. Não é o nosso. Não me cabe julgar as ações das outras pessoas, porque eu não estou vivendo a vida delas. Assim como também, mas tá todo mundo falando da sua vida. Assim, não tenho controle sobre o que as outras pessoas estão fazendo. Eu tenho controle sobre o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo é... Que cultura eu tô criando? Não quero falar, né, sobre determinados assuntos. Eu lembro que quando eu dei uma formação sobre isso com as professoras, enfim, né, também fui estudar um pouco sobre esse tema, a repercussão psicológica que tinha, né, e tal. Então, muito dessa ideia de você aprender a cortar, a passar por cima, né, porque senão, assim, quando você vive num ambiente em que tudo é fofoca, ou normalmente o ambiente é muito superficial, é muito também, sei lá, meio materialista também, né? Porque você tá ali no que a pessoa tem, no que ela não tem, do que ela pôde comprar, do que ela não pôde comprar, do nível de festa que ela deu, do nível de festa que ela deu ano passado, que ela não deu esse ano, que ela não vai dar ano que vem. Enfim, você entra numa esfera de coisas que... Será que isso é o mais importante? Será que esses são os temas mais importantes realmente a serem pensados, a serem conversados? O que... Obviamente não significa que o tempo todo você vai estar falando de metafísica, né? Mas, assim, é uma certa
lealdade com as outras pessoas que até a gente mesmo agradeceria se as pessoas estivessem conosco, né? O quanto você agradeceria se você soubesse que uma pessoa foi falar mal de você e uma outra que talvez você nem fosse tão amigo assim, mudasse de assunto. Vamos pensar nessa repercussão, né? Você não ia olhar com outros olhos essa pessoa e falar, nossa, essa pessoa tem valor, né? Porque ela teve ali a oportunidade, às vezes, de me julgar algo que realmente seria válido, vamos dizer assim, só que ela não fez, ela passou por alto, passou por cima. Isso eu acho que traz uma boa repercussão, sabe? E traz também um tipo de sociedade que a gente gostaria de ter também, imagino, né? Espero que todos tenham esse desejo também de ter uma sociedade mais leal, em que as pessoas também exerçam essa empatia nesse grau, né? Não é só de você justificar os atos malvados dos personagens malvados, mas das pessoas, do seu vizinho, né? Da sua vizinha. Que se tivesse a mesma formação que você tem pra julgá-la dessa forma, talvez não fizesse as coisas que você faz, né? Enfim. Se você tá aproveitando, assim, que a mulher tem uma tendência maior, né, de olhar para a vida dos outros e é uma tendência de cuidar, mas não é para cuidar da vida dos outros com uma outra pessoa, né? Se você de fato... Então é uma coisa delicada, porque isso é muito mais parte realmente da essência feminina, eu acho, né? Os meninos vão conversar ali sobre outro... Na verdade, muitas vezes eles vão preferir fazer um esporte do que conversar, tá? E as meninas têm essa questão do cuidar, mas a gente tem que cuidar para que isso de fato seja um cuidar positivo. Se você quiser cuidar junto com a sua amiga que está passando por uma situação, então você cuide com ela e cuide dela não falando nesse assunto, né? Isso é uma coisa difícil da gente trabalhar, mas a gente tem que, junto com os pais, fazer um nadar contra a corrente ali, de verdade, né? Sim, não, e não sei que não é fácil, eu sei que quanto a todo mundo, né? Eu lembro que quando eu conversei sobre isso com as meninas, elas, mas todo mundo fala sobre isso, todo mundo fica falando de tudo, eu vou ser a chata que não vai falar do que os outros estão fazendo. Eu falei, bom, você vai ser quem você é. Se você tem o melhor tom que você puder dar já é alguma interior, né? Se você tem um mínimo de mundo interior, não sei, acho que você consegue passar por altas coisas, sabe? Fazer com que as pessoas possam refletir além dessa visão superficial que às vezes a gente tem das outras pessoas. E até superar esse gosto que a gente tem dentro de nós de julgar as outras pessoas, né? No fundo, esse seria a raiz, assim, ruim que tá ali por detrás, né? De você se colocar num lugar que não é seu. E, de novo, assim, o que a gente consome também vai ter muita influência nisso, né? Eu acho que esse ambiente de rede social, tudo isso é muito importante que os pais vejam, né? Até para eles mesmo, né? Quanto mais o que você consome em excesso ali, ele vai te transformando naquilo, né? Então, a gente vê que tem pessoas que realmente consomem, sei lá, tanto assunto de fofoca que se torna realmente um fofoqueiro. A única coisa que você tem na cabeça, consome tanta coisa, sei lá, de maquiagem que se torna uma pessoa que só pensa, né, nessa aparência ou coisa, ou, enfim, outros assuntos, né? Parece que você se torna aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome quanto pais, acompanhar ali de perto também. Não, sim, acho que isso é algo super importante, sabe? E realmente pensar que se a gente quer cultivar esse dentro, né, que a gente falava, as coisas que estão dentro de nós, a gente tem que pensar nesses assuntos dos quais nós estamos falando, né? Acho que já ajuda. Sobre o que eu falo na maior parte do meu tempo. Já dá uma repercussão de como tá o meu mundo interior, né? Como é que anda, assim. E, de repente, vale a pena, né? Trabalhar um pouco mais, né? Então, o que eu tenho que fazer para conseguir cultivar mais esse mundo interior? De repente, consumir coisas mais longas, por exemplo. Porque às vezes a gente fica também nos videozinhos, né, e tal. E isso tem ali a sua repercussão química dentro de nós, mas existe essa repercussão também no nosso imaginário, no modo como a gente vê as coisas, né? Então, de repente, se eu assisto uma aula com um pouco mais de tempo, enquanto eu tô lavando a louça, né? Às vezes, tinha um grupo que eu mandei, olha, gente, ótima aula pra gente assistir lavando louça, né? Pra gente ouvir enquanto a gente lava a louça, enfim. Porque eu sei que a vida cotidiana é muito corrida, muitas vezes, né? E às vezes os pais viram, mas eu não tenho tempo de ver o filme antes, eu não tenho tempo de ler o livro antes, eu não tenho tempo. Então, lê junto, lê um capítulo antes, lê 2 capítulos antes, enfim.
ver as coisas antes, dá o seu jeito, né, de ouvir as coisas, ouve enquanto tá lavando louça, enquanto tá se deslocando no carro, para que você também vá crescendo, né, interiormente, e aí as coisas vão vindo no seu tempo, né? Muito bom, Esther. Gostei muito. Muito obrigada. A gente realmente vai sentir falta nesse período aí dessas formações, dessas orientações valiosas que você dá, né? Tanto nas formações, quanto nas tutorias, com os pais, com os alunos. Mas também tenho certeza que você deixou muitas sementes já e vamos torcer que volte a ver essas sementes aí até já um pouco mais desenvolvidas e quem sabe, né, Esther? Mas olha, muito boa sorte, né, na sua viagem, no seu estudo, nessa nova etapa da sua vida. Obrigada por tudo aí que você fez pelo colégio já nesse período e até uma volta aí. Muito obrigada. Esperamos que a gente tenha também conseguido iluminar aí, né, os pensamentos de vocês, dar luzes aí para essa caminhada da formação cultural dos filhos, dos alunos. E não deixe de comentar o nosso podcast, de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar também desse conteúdo. Acessa lá o site do Colégio Porto Real, o Instagram, para conhecer mais da vida do colégio. Muito obrigada. Obrigada, Esther. Obrigada.